Bom dia, minhas amigas, meus amigos. Sejam bem-vindos à 8ª conferência da série que comemora os 60 anos da FAPESP. Esta série é organizada por um grupo de pesquisadores do estado de São Paulo, juntamente e organizados com o pessoal da FAPESP, e coordenados pelo professor Ronaldo Pili, vice-presidente da FAPESP. O tema de hoje é a Semana de Arte Moderna de 1992. Esta semana, cujo centenário comemoramos neste mês, é o mais visível marco simbólico do modernismo no Brasil. É óbvio que houve antecedentes, e alguns têm ressaltado isso, certamente houve, e que já havia uma inquietação que se revelava mesmo fora de São Paulo. Mas esses antecedentes não se limitavam às artes e à literatura. Era toda a sociedade brasileira que se modernizava. E a cidade de São Paulo, que naquele momento se enriquecia e se tornava um polo industrial, ela saía de sua condição de quase uma cidade provinciana para vir, ao longo do tempo, se tornar, no século XXI, uma das capitais internacionais da cultura. Organizada que foi por um grupo de intelectuais e artistas, aquele movimento, aquele momento, rompeu com as correntes artísticas e literárias tradicionais, em defesa de um novo ponto de vista estético, comprometido com a independência cultural do país. Este ímpeto de renovação teve repercussão em toda a década de 1920, período que Antônio Cândido de Melo e Souza descreve como uma sementeira de grandes e inúmeras mudanças. Mas avançou pelas décadas seguintes. Por exemplo, na música, ainda sentiam-se os seus efeitos no final da década de 70. Por exemplo, no movimento do tropicalismo e da geração da lira paulistana. Embora as suas origens estejam na literatura e na arte, o modernismo criou um ambiente de renovação e de mudança, uma atitude nova diante do mundo e do conhecimento, que impactou enormemente o ensino e a pesquisa, sobretudo na área de humanidades, mas extrapolando em muito este domínio. A própria criação da Universidade de São Paulo, e por consequência da FAPESP, 40 anos depois da Semana de 22, fazem parte dessa nova atitude diante do mundo, que foi desencadeada, ou que desencadeou, essa atitude que desencadeou a Semana de Arte Moderna. Como parte das comemorações dos 60 anos da FAPESP, nós promovemos, então, esta mesa, com a participação de 3 grandes nomes da teoria literária do modernismo. Telê Ancona Lopes, do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, Valnice Galvão, também da USP, e Jaqueline Panjon, da Universidade Sorbonne Nouvelle de Paris. Muito além, muito mais do que reminiscências históricas, essas palestras e conferências analisam o impacto daquele momento sobre a vida cultural, acadêmica e artística, estabelecendo paralelos com a sociedade atual. Desculpem. A mesa será moderada pela professora Flávia Camargo Toni, do Instituto de Estudos Brasileiros, que também comemora 60 anos neste ano, como a FAPESP surgiu em 62, e, de certa forma, tem a sua origem também ligada àquele movimento.
Flávia é uma das maiores especialistas do Brasil nesta temática. Eu quero agradecer, então, a todos que ajudaram a organizar este importante seminário. E quero lembrar também que hoje à tarde, estendendo-se para os próximos 2 dias, nós teremos a continuação de conferências e seminários com foco na semana de 22. Muito obrigado. Essa é a 8ª conferência da FAPESP e vocês podem participar enviando perguntas de 2 maneiras. Se você estiver inscrito na plataforma Zoom, pode escrever através do botão de perguntas e respostas, o QIA. Se você está assistindo através do YouTube, pode escrever um e-mail para o seguinte endereço: conferência60anos@fapesp.br, como indica aqui na tela. Mas quero lembrar que o evento está sendo gravado e pode ser acessado a qualquer momento no canal da FAPESP no YouTube. Eu sou Flávia Camargo Toni, musicóloga, pesquisadora. Assim, gostaria de parabenizar a FAPESP na celebração de seus 60 anos, mesma idade que o Instituto de Estudos Brasileiros, onde sou professora titular e o professor Zago acaba de antecipar. Antes de prosseguir, gostaria de agradecer aos professores Marco Antônio Zago, Ronaldo Aloysio Pili, a Vera Sirim, e nos nomes de Eduardo Moretim e Cláudia Toni, aos demais organizadores dessa celebração, pela confiança depositada. Agora, na parte da manhã, nós teremos 3 professoras convidadas para esse painel, como já adiantou também o professor Zago, a Teleancona Lopes, Jaqueline Panjon e a Valnice Nogueira Galvão. E antes de passar a palavra para as nossas convidadas, eu gostaria de fazer uma breve introdução para a contextualização do tema que nos reúne aqui. Como estamos afinados mesmo nesse seminário, o professor Zago e eu citamos o mesmo artigo de Antônio Cândido, publicado na revista Sebrap de 1984, aquele onde ele se refere ao decênio de 1920 como uma sementeira de grandes e inúmeras mudanças, ao se debruçar sobre os desdobramentos da década subsequente, onde, apesar de não se poder contar com socialização ou coletivização da cultura artística e intelectual, de forma irrestrita, houve, no entanto, um alargamento de participação dentro do âmbito existente, que, por sua vez, se ampliou. Para o ensino, na década de 1930, ela foi propícia a reformas em todo o país. Trouxe a fundação da Universidade de São Paulo e, no ano seguinte, 1935, do Departamento de Cultura, encabeçado por Mário de Andrade. Em ensaio brilhante, recentemente publicado, José Miguel Wisnik afirma que dos anos 1920 a 1940, o arco das questões do modernismo ampliou-se, abrindo-se às interpretações do Brasil, à pesquisa e ao engajamento social, ao mesmo tempo que se abriam suas rachaduras internas e suas fraturas políticas. Por outro lado, em ensaio não menos brilhante, Sérgio Miceli nos explica que em São Paulo, uma produção científica relevante sobre o modernismo justificaria o que se poderia chamar de um paulistocentrismo. Afinal de contas, não há como se furtar as evidências de que São Paulo apresentava situações específicas na política, no mecenato, na sociabilidade dos intelectuais. O lastro do modernismo na área das humanidades sedimentou-se e na efeméride dos 40 anos da semana, na década de 1960, o governador Carvalho Pinto fundou a FAPESP. O então reitor da USP, Antônio Barros de Ulloa Sintra, primeiro presidente do Conselho da FAPESP, presidiu em 1962 o Conselho Universitário que fundou o Instituto de Estudos Brasileiros, tendo à frente o historiador Sérgio Buarque de Holanda. No prefácio escrito para o livro de João Ricardo sobre a história do IEB, o mesmo mestre Antônio Cândido afirma que
a investigação sobre as instituições permite completar e aprofundar o panorama de nossa vida cultural. A interdisciplinaridade e os diálogos que colocaram as humanidades em parceria com as demais áreas do saber conviviam e partilhavam, assim, a construção de um espaço para as discussões em torno dos estudos brasileiros. O IEB incorporou em seu acervo uma das principais basilianas do país, aquela que pertenceu ao escritor Ian de Almeida Prado. Acervo enriquecido em 1968 com a incorporação da Brasiliana, arquivo e coleção de artes visuais, constituída por Mário de Andrade. Não por acaso, dois intelectuais que estiveram presentes no Teatro Municipal em fevereiro de 1922. Nesses dias de agora, na Avenida Paulista, 1313, temos a oportunidade de submergir em parcela desse rico acervo que tem alimentado reflexões importantes sobre os homens e as mulheres. A exposição no Centro Cultural do SESI, curiosamente, nos remete aos tempos de hoje, quando as pessoas discutem se invadem ou não a Ucrânia. Esse aparente paradoxo talvez possa ser explicado por uma frase do poeta e musicólogo Mário de Andrade, em 1942, enquanto ele escrevia o libreto para a ópera Café, gestava também a conferência conhecida por muitos hoje em dia, o movimento modernista. A certa altura, ele diz: toda arte é social, porque toda obra de arte é um fenômeno da relação entre os seres humanos. Fim da citação. As professoras Teleâncona Lopes, Valnice Nogueira Galvão e Jaqueline Panjon, mestras que alimentaram projetos de pesquisa nesse acervo e por ele foram alimentadas, são as convidadas para a mesa redonda que focaliza os estudos sobre o modernismo, a construção de uma agenda cultural e a importância dos estudos brasileiros também na esfera da França. Sob expressão agenda cultural, reforço e antecipo, acolhemos as realizações dos campos culturais e artísticos que dialogaram e dialogam com a construção de um pensamento científico plural. Passo então a palavra para Valnice Nogueira Galvão, professora emérita da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, ensaísta e crítica literária. É especialista em João Guimarães Rosa e Euclides da Cunha. Publicou mais de 40 livros, entre eles As Formas do Falso, um estudo sobre ambiguidade no Grande Sertão Veredas, e Mínima Mímica, ensaio sobre Guimarães Rosa, que recebeu o prêmio Mário de Andrade da Biblioteca Nacional em 2009. Com a palavra, professora Valnice. Obrigada. O ano de 1922 não teve só a Semana de Arte Moderna, teve outras coisas também que aconteceram no mesmo ano importantes. No Brasil, por exemplo, foi o ano do centenário da independência, não é? Foi o ano da eclosão do tenentismo e do episódio dos 18 do Forte, foi o ano da fundação do Partido Comunista Brasileiro e foi o ano do primeiro Congresso Feminista do Brasil, comandado pela bióloga e futura diretora do Museu Nacional, Berta Lutz. Como marcos literário-culturais, nesse ano nós temos a publicação do Ulisses, de James Joyce, e do poema The Wasteland, de T.S. Eliot, a morte de Marcel Proust e de Lima Barreto, e ainda a criação dos estudos brasileiros na Universidade Francesa. Vamos começar, então, pela Semana de Arte Moderna, de 22, que foi concebida como uma espécie de contra-celebração dos eventos, das efemérides oficiais, que eram bastante tradicionais, vamos dizer assim. No ano seguinte, a Semana de Arte Moderna, em 23, Oswald de Andrade divulga a semana numa conferência na Sorbonne e num artigo na Revue de l'Amérique Latine. Em seguida, um outro marco importante do avanço do modernismo é sua entrada
quase que uma invasão, não é? No Salão Anual da Escola de Belas Artes, no Rio de Janeiro, que era perfeitamente acadêmico, mas que estava, naquele momento, sob a égide do arquiteto Lúcio Costa. Isso se dá em 1931, e é a primeira vez que isso acontece no Brasil. Como vocês verão, devagar se vai construindo uma agenda cultural que, hoje, do ponto de vista de hoje, nos espanta pensar que em São Paulo não tinha nada disso, do que eu vou elencar aqui. É inimaginável. Nós não poderíamos viver sem isso. Em 1934, temos a fundação da Faculdade de Filosofia e da Universidade de São Paulo, através dos professores franceses que vieram para as áreas de ciências e de humanidades, professores europeus, perdão. Em 1934, temos a CAN e a SPAN, que são, respectivamente, o Clube de Arte Moderna, a Sociedade Pro Arte Moderna, que são instituições de congraçamento dos modernistas, não é? Juntando intelectuais, artistas e mais políticos, diplomatas, granfinos, etc. Em seguida, no mesmo impulso, temos os 3 salões de maio, exposições de arte moderna, em 36, 37 e 38. Mas, nesse mesmo ano de 1936, tem um dos marcos mais importantes do ponto de vista cultural, que é a criação do Departamento de Cultura da Prefeitura de São Paulo, e tendo Mário de Andrade como diretor. Esse departamento criou também um patrimônio histórico, a Sociedade de Etnografia e Folclore, os parques infantis, a discoteca, a missão de pesquisas folclóricas, a biblioteca municipal, outras bibliotecas, a divisão de teatro, a divisão de música, com orquestra, conjunto de câmara, balé, etc. Tudo isso era novidade, saiu da cabeça de Mário de Andrade, apoiado por algumas outras pessoas, e hoje é copiado. Era o primeiro departamento cultural do Brasil, da história do Brasil. Hoje, todos os municípios brasileiros têm um, todos os estados brasileiros têm um, e, até há pouco tempo, e certamente haverá de novo, o Ministério da Cultura. Tá? Então, em todos os planos, municipal, estadual e federal. Em 1940, o mesmo arquiteto Lúcio Costa, que depois assinaria a planta de Brasília, cria ou erige o estádio do Pacaembu. Em seguida, temos a fundação do Museu de Arte Moderna de São Paulo, o MASP. Em 47, porém, só inaugurado o prédio feito pela arquiteta modernista Lina Bobardi, em 59, muito tempo depois. Em 48, se cria o Museu de Arte Moderna de São Paulo, não confundir com o Museu de Arte. Funda-se, em 48, também o Teatro Brasileiro de Comédia, na Rua Major Diogo Ben, no centro, que vai modernizar o teatro brasileiro, profissionalizando e renovando o repertório, e o estilo de atuar também. E o Teatro Brasileiro de Comédia começa com um prolongamento do GUT, o Grupo Universitário de Teatro, criado na nossa Faculdade de Filosofia, e que era um grupo amador. O pessoal que vai criar o Teatro Brasileiro de Comédia saiu praticamente todo da Faculdade de Filosofia. Cria-se em 49 a Companhia Cinematográfica Vera Cruz, bancada pelo industrial italiano Franco Zampari, e também modernizou e produziu filmes notáveis, até a primeira vez que ganhamos um prêmio em Cannes com O Cangaceiro. Também funcionou nessa época o Bar do Museu, em 48, criado, e o Clubinho dos Artistas e Amigos da Arte, na Rua Rego Freitas, onde era possível encontrar no mesmo dia Oswald de Andrade, Paulo Emílio Salles Gomes, Sérgio Buarque de Holanda e Dorival Caymmi. Quer dizer, era realmente algo de notável. Tinha um piano-bar onde pontificava um pianista chamado Paulo Polera. Em 1950, erige-se o Teatro de Cultura Artística, a planta do arquiteto Rino Leve. Embora a Sociedade
cultura artística já existisse há tempos. Em 51, é criada a Filmoteca Brasileira, anexa ao Museu de Arte Moderna da 7 de Abril, e passaria a Cinemateca Independente em 1951. Em 1951, também, funda-se a primeira Bienal Internacional de São Paulo. E logo depois, em 54, a Lei de Criação da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, sob a batuta de Eleazar de Carvalho. Em 1953, é a fundação da Escola de Samba Verde e Branco. Eu lembro que, em 1930, já tinha sido criada a Vai-Vai, que são as duas mais importantes escolas de samba de São Paulo. Em 54, ocorre o 4º centenário da cidade de São Paulo, quando acontece uma quantidade enorme de coisas importantes e modernizadoras. Por exemplo, há um congresso internacional de escritores, para o qual veio até o prêmio Nobel William Faulkner, e cheio de celebridades, né? Houve a inauguração do Parque Ibirapuera, todo montado por Oscar Niemeyer, moderníssimo, né? O Balé da Cidade de São Paulo, que existe até hoje, e também o Festival Internacional de Cinema de São Paulo, que trouxe, por exemplo, Errol Flynn, que era grande astro de filmes de aventura americanos, mas trouxe também o André Bazin, que era o maior crítico de cinema do mundo, Henri Langlois, que foi quem criou a primeira Cinemateca em Paris, e quando mexeram com ele, demitiram, a presidência da República demitiu o Henri Langlois, desencadeou os distúrbios de maio de 68 em Paris. Vocês imaginem a importância desse homem, então. E tudo isso graças, naturalmente, ao trânsito que Paulo Emílio Salles Gomes tinha na Europa, porque o livro dele sobre o Jean Vigo tinha sido premiado como o melhor livro do ano sobre cinema. Bom, vieram ainda, entre os mais importantes, Erich von Stroheim, que era diretor e ator do cinema mudo e do cinema falado, quando vai aparecer também no filme Crepúsculo dos Deuses. Sim. Então, já falei do CAN e da SPAN, já falei dessas novidades que estavam aparecendo, sem as quais nós não vivemos hoje, não é? E penso que já falei de tudo que era mais importante, e é coisa que não acaba mais, não é? Eu vou me deter, vou parar em 1962, porque é o ano em que são criados tanto a FAPESP quanto o IEB, ou talvez na ordem inversa, tanto a IEB quanto a FAPESP, ambas fazendo agora, completando 60 anos. E por isso, porque eu me limitei me escolhi como final do processo a FAPESP, a fundação da FAPESP e do IEB, eu deixei de fora a fundação do Museu de Arte Contemporânea da USP, o MAC, em 63, e também deixei de fora algo importantíssimo, que foi a exposição do cinquentenário da Semana no Brasil e na França, em 72, sob o comando de Télé Ancona Lopes. Bom, o que mais que eu posso dizer a vocês? É que sempre me surpreende, até hoje me surpreende, a quantidade de coisas importantes, instituições, etc., em todos os campos, que não havia em São Paulo, e que foram sendo criados. Foi uma agenda cultural que foi sendo construída passo a passo, longamente, durante 100 anos, os 100 anos que vêm até hoje. Muito obrigada, era o que eu tinha a dizer. Muito obrigada, Valnice. Eu agora vou passar a palavra para Télé Ancona Lopes, essa especialista em literatura brasileira, professora titular da Universidade de São Paulo e professora emérita do Instituto de Estudos Brasileiros. Télé é estudiosa da obra do Mário de Andrade, do modernismo brasileiro e das vanguardas europeias, além dos gêneros de fronteira, da crítica textual e da crítica genética, tendo publicado livros e artigos nessas áreas. Télé, por favor.
Eu penso que os vínculos com a FAPESP nos estudos do modernismo se consolidaram, evoluem e se alastram no IEB-USP e se prendem à multidisciplinaridade. Eles nascem praticamente no mesmo ano desta renovada instituição de apoio à pesquisa do Estado de São Paulo. Os vínculos no âmbito da literatura foram, aliás, objeto de uma pesquisa específica do professor Antônio Dimas, recentemente, e João Ricardo de Castro Caldeira, em IEB, Origem e Significados, uma análise do Instituto de Estudos Brasileiros na Universidade de São Paulo, tese na Faculdade de Filosofia em 2000 e livro prefaciado por Antônio Cândido os destaca. Esses laços hoje me conduzem ao acervo Mário de Andrade. Penso que as comemorações servem, sobretudo, para que a análise do distanciamento histórico do que foi feito um dia enriqueça o nosso olhar. A memória e a história levam-me a 1962, às aulas do professor Antônio Cândido de Melo de Souza, da área de teoria literária da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que se tornou a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. E essas aulas, em 1962, foram no tempo em que o modernismo brasileiro era pouco conhecido. Elas investigavam a exaustão, o belo e longo poema de Mário de Andrade, Louvação na Tarde. Nelas despontou o estudo pioneiro do Brasil sobre biblioteca e marginais de escritores. Esse projeto, que chega até hoje, ele foi gerado e capitaneado por Antônio Cândido. Voltou-se para as estantes do Mário de Andrade, as quais, depois da morte dele, permaneciam intactas, zeladas pela família, na casa da Rua Lopes Chaves, 546. A biblioteca de Mário vivia naquele sobrado de esquina, na Barra Funda, na condição de parcela do valiosíssimo acervo em que ela se associa ao arquivo, cujos documentos se ligam à vida e à produção do polígrafo, assim como a coleção de artes plásticas, de imaginária religiosa e peças do cotidiano de extração popular, aos discos e às partituras musicais. Esse acervo foi constituído pelo autor de Macunaíma durante toda a vida dele. Pois bem, bolsas da FAPESP sustentaram o trabalho de 3 alunas de Antônio Cândido, que orgulhosamente se tornaram pesquisadoras. Eram Nietzsche Férias, Maria Helena Grimbeck e esta que nos fala nesse momento. Entre 1963 e 68, elas tombaram a biblioteca, transcreveram
e microfilmaram a marginália na perfeita hospitalidade de Dona Maria de Lourdes de Moraes Andrade Camargo, do marido dela, Eduardo Ribeiro dos Santos Camargo, e dos 3 filhos, Carlos Augusto, Teresa e Maria Luísa. Logo, compartilharam os resultados desse trabalho em artigos no suplemento literário do Estado de São Paulo, por indicação do orientador, que também as acompanhou em suas dissertações de mestrado e teses de doutoramento, beneficiadas com bolsas da FAPESP. Em 68, Antônio Cândido, ao lado do professor José Aderaldo Castelo, que dirigia o Instituto de Estudos Brasileiros, criado na USP em 62. Também persuadiram o governo do Estado de São Paulo a adquirir para o IEB o acervo Mário de Andrade, inserido no patrimônio do IEB em 68. Esse acervo multidisciplinar poderia conferir raízes e expansão aos estudos do nosso modernismo, que, para nós 3, começaram na Lopes Chaves, movidos por nosso orientador, que nos apontava Mário da Silva Brito, Michel de Coudin, os arquivos do futurismo. Veio-nos também pelas mãos de Matilde Westberg, do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de Gotemburgo, na Suécia, no livro Modernolatria et Simultanéité, recherche sur deux tendances dans l'avant-garde littéraire en Italie et en France à la veille de la Première Guerre mondiale. Esse livro, hoje traduzido, nos dá esse panorama do modernismo na Europa, das vanguardas na Europa, que antecederam a Primeira Guerra Mundial. E nós aprendemos também com Henri Lefebvre a dimensionar as conquistas estéticas no contexto da sociedade e a diferença entre modernista e moderno. Essas nossas leituras de cunho historiográfico e crítico encontravam-se com as próprias fontes delas, tendo Mário de Andrade e a marginalia dele como guia. Em agosto de 68, o concurso de ingresso trouxe-me para o IEB, onde pude participar da organização do acervo como encarregada do arquivo, ao lado de Marta Rossetti Batista e Ione Soares de Lima, catalogando a coleção de artes. Marta logo se distinguiria na história das artes plásticas, do modernismo e da bibliotecária Catarina Cristóvão. Em 1972, o IEB afirmou-se por meio do acervo do Mário de Andrade como ponto de irradiação do modernismo. Aliás, esse ponto de irradiação multidisciplinar foi o próprio arquivo. Aconteceu na exposição
comemorativa dos 50 anos da Semana de Arte Moderna, a exposição intitulada Brasil, Primeiro Tempo Modernista, 1917-1929, quando, ao estabelecer o nosso foco, escolhemos exibir documentos, textos e imagens que visavam expressar de modo crítico a modernidade no Brasil, em contraponto com o modernismo de cunho ufanista. Compreendemos com o crítico Anatol Roosevelt que a Semana e o modernismo paulistano não tem seu aspecto mais consequente no escândalo que lesa os mitos do establishment. Seu valor é oferecer a visão de novas realidades, mostrar aspectos da realidade exterior ou interior a uma luz renovada, estranha, surpreendente, fazendo com que vejamos e aprendamos o que geralmente nos escapa devido ao esgotamento da sensibilidade gasta pela rotina e pelo hábito. A exposição encargo recebido do Itamaraty pelo IEP destinava-se à França. Nosso interlocutor foi um diplomata atento que nada nos pediu. Era tão moço quanto nós, a equipe de pesquisa multidisciplinar do IEP. Esta reunia Marta Rossetti Batista e Ione Soares de Lima, da nossa área de artes plásticas, eu da literatura. Conosco, convidados, José Miguel Wisnik, aluno de Antônio Cândido, e Carlos Augusto Caleu, aluno de Paulo Emílio. Hoje são conceituados estudiosos do nosso modernismo. Entraram para colaborar, respectivamente, na parcela de música em fitas cassete, gravada em fitas cassetes, e na diagramação dos painéis de acrílico, em que facsímiles dos documentos da época organizaram a mostra. Se a incumbência oficial, no ano de 72, durante a ditadura, pretendeu receber de nós uma visão ufanista, enganou-se, porque privilegiamos visões críticas do país e da arte, posicionamento mais contundente dos textos e ilustrações ligadas a Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Pau-Brasil, Macunaíma, Arumon, contrapondo-os com ironia ao verde-amarelismo e à corrente da Anta. Um dos painéis colheu este texto de Paulo Desvairada, poesia do Mário de Andrade, em 22. Poderia, no prefácio interessantíssimo, poderia ter citado Gorrock, evitava o prefácio interessantíssimo. A citação é esta: toda canção de liberdade vem do cárcere. Enfim, nossa exposição andou bastante
e nós recusamos o convite para a inauguração em Paris. Nesse mesmo 72, saiu na bela diagramação por Marta Rossetti Batista o livro da nossa pesquisa. Chamou-se também Brasil, Primeiro Tempo Modernista, 1917-1929. Documentação. E o cinema foi marcado pelo documentário de Carlos Augusto Abreu. Acaba de chegar ao Brasil o belo poeta francês Blaise Sandrard. Ser um filme que captou material do acervo do IEB, além de outros acervos. Falar sobre Mário de Andrade como polo de radiação de estudos é evocar, na década de 70 e início das décadas seguintes, o estudo acurado das revistas do modernismo, as quais, desde 22, guardaram programas e textos das diversas correntes de renovação literária do Brasil. Esse projeto liderado pelo professor José Aderaldo Castelo, da Faculdade de Filosofia e do IEB, buscou subsídio nas estantes de Mário. As revistas Clarkson, Terra Roxa e Outras Terras, Verde, a revista de Antropologia e outras, uniram-se a matérias jornalísticas coletadas por Mário de Andrade para o seu arquivo. É atestar também a multiplicada exploração crítica da marginalia nos diálogos da criação de Mário com outros autores. Esse viés do acervo tem sido objeto da ampliação de especulações teóricas sobre marginalia e em mestrados, doutorados e artigos a se perder de conta. É referir-se às exposições que o acervo substanciou, como Eu Sou 300, Sou 350, uma autobiografia, entre aspas, de Mário de Andrade, em 1992, mais uma comemoração da semana, culminando com esta exposição do momento muito rica, Era uma Vez o Moderno, 1910-1944, promovida pelo IEB em parceria com o Centro Cultural Fiesp, tendo como curador nosso colega Pagoni. É reconhecer, paralelamente, o fundamental apoio da FAPESP para a organização e exploração de documentos no acervo de Mário, nas parcelas que formaram por meio de projetos bem estruturados que proporcionaram e que proporcionam a formação de pesquisadores mediante a criação de metodologias e técnicas de pesquisa e que democratizam o acesso aos documentos e compartilham a
a análise e a interpretação desses mesmos documentos. É reconhecer igualmente o apoio da Fundação Vida, que se irmana à FAPESP nesse auxílio fundamental. Muitos são os projetos que se reportaram ao arquivo ou ao fundo documental Mário de Andrade, contemplando as suas regras. É historiar num átimo, na trabalhosa organização do arquivo, a organização da série que tanta curiosidade despertou, a correspondência. E, em organização, catálogo, artigo, dissertações e doutorados, a coleção de livros correspondência com a IDUSP, essas cartas de Mário de Andrade prosperaram. Todos conhecem o projeto, todos conhecem as edições de cartas. Desse projeto saiu o especialista Marcos Antônio de Moraes, que atualmente trafega pioneiro pela nova área dos estudos epistemográficos. O projeto temático FAPESP, IEB, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da USP, que aliou as áreas de literatura, que se aliou às áreas, que aliou as áreas de literatura e música na organização dos manuscritos do Mário de Andrade, além da classificação dos documentos à luz da codicologia, da enótica e da crítica genética, rendeu dissertações de mestrado, teses de doutoramento, a revista eletrônica Manuscriptor, pondo-nos em contato com o superprogramador Patrick Levy, e a edição de inéditos, o romance Café, por Tatiana Longo Figueiredo, e aspectos do folclore brasileiro, por Ângela Grego, suas conquistas, difundem-se por aí nos trabalhos novos dos pesquisadores que delas participaram. Muito tempo eu precisaria para, ingressando na área de artes plásticas do IEB, grifar o acervo Mário de Andrade desvendado, classificado no Capo Lavoro de Marta Rossetti Batista, os dois catálogos por ela organizados. Contribuição do mais alto valor, o catálogo da coleção Mário de Andrade Artes Plásticas, com a participação de Ione Soares de Lima, editado em 1985 e 98, e o outro catálogo, coleção Mário de Andrade, Religião e Magia, Música e Dança Cotidiana. Instalando-me na música, eu saliento a edição do Dicionário Musical Brasileiro por Oneida Alvarenga e Flávia Tome, Atualmente, aliás, o ano passado, o ensaio sobre a música brasileira, edição
de resgate fidedigno, excelente. Finalmente, eu imagino que o trabalho no acervo Andrade, com outros de teor equivalente em outros termos, impõe a estudiosos este postulado: nada a afirmar sem recorrer às fontes primárias. E essa postura é, de fato, uma evolução de cunho ético, mudança de conduta em quem, para aqueles que escrevem sobre o modernismo brasileiro. Com isso, ganham a historiografia do modernismo e as edições que desejam o texto fiel, refletindo o projeto do escritor. Muito obrigada. Desculpem as vacilações de uma bela voz. Muito obrigada. Imagina, Tele. Nós agradecemos muito essa sua apresentação. Tenho certeza que ainda teremos algumas coisas para conversar. Gostaria, antes de introduzir a colega Jaqueline Panjon, lembrar a todo o público que vocês podem fazer perguntas através do botão de perguntas e respostas, o QIA, ou então enviando e-mail para a conferência 60anos@fapesp.br. Muito bem. Então, agora quero introduzir com alegria a colega Jaqueline Panjon, da Sorbonne Nouvelle, que é uma professora emérita nessa universidade, especialista em literatura, lexo e tradução. Ela publicou cerca de 50 artigos e livros, entre eles Littérature et modernisation au Brésil, de 2004, et La fête dans le monde lusophone, Le carnaval et son cortège, de 2012, e editou uma dúzia de volumes dentro do Cahiers du Crépal, Centro de Pesquisa sobre os Países Lusófonos, que dirigiu de 1998 a 2012. É um prazer estar com você, Jaqueline. Passo a palavra. Obrigada. Então, a Paris, onde, numa viagem, Oswald de Andrade, no alto de um ateliê da Place Clichy, umbigo do mundo, descobriu deslumbrado a sua própria terra, como lembra Paulo Prado no prefácio do Pau-Brasil, a Paris dos anos 20, que Tarsila do Amaral conheceu, não tomou conhecimento, em 1922, da Semana de Arte Moderna, dessa libertação da estética, dessa manifestação que comemorava, à sua maneira, o centenário da independência do país. Bom, no entanto, 1922 é um ano muito importante para as relações culturais franco-brasileiras, que se intensificaram a partir de 1908, com a fundação de um grupo, de uma associação, de um groupement das universidades e grandes escolas de Paris para as relações com a América Latina, dentro daquele espírito da latinidade. O objetivo era desenvolver as relações intelectuais entre a França e as repúblicas irmãs da América Latina. Esse groupement, essa associação, participa de vários eventos, a homenagem a Machado de Assis, em 1909, e o presidente dessa associação, hispanista, Ernest Martinoch, faz uma turnê na América Latina que resulta na inauguração de um curso de estudos brasileiros na Sorbonne, em 1911, mas são estudos brasileiros dedicados exclusivamente à história. São 12 conferências ministradas por Oliveira Lima, e
de literatura, só há duas conferências, uma em 1912, de Medeiros e Albuquerque, A Literatura Brasileira na França, e em 1913, A Imaginação Brasileira, pelo escritor e diplomata Graça Aranha. Essas duas conferências patrocinadas pelo Groupement, por essa associação. Então, como na época, qual era o conhecimento da literatura brasileira que o público tinha, os universitários tinham? Bom, o português era uma língua periférica. Começou a ter um ensino institucionalizado em 1919, e era só português, literatura portuguesa, na Sorbonne, ensino confiado ao professor Georges Le Gentil. Afinal, era a França não esquecia os serviços prestados durante a guerra pelos soldados e pelos operários portugueses. Então, criou essas aulas de ensino. Mas não havia nada sobre o Brasil. Então, esse Ernest Martinez, presidente desse groupement, dessa associação, cria, em 1922, uma revista, a Valnice já mencionou, que é a Revue de l'Amérique Latine. Bom, a publicação começa em 1º de janeiro de 1922 e termina em 31 de dezembro de 32. Bom, são 124 números que mostram o objetivo na realidade, escrever, publicar estudos de escritores, de homens políticos, ensaios, crônicas de franceses, de hispano-americanos, etc. Então, a partir desse depoimento, vemos que ao longo do ano 1922, não há a menor referência a um evento literário, Semana de Arte Moderna. A única coisa que oculta tudo nesse ano é o centenário da independência. Por quê? A França foi convidada, evidentemente, e há uma grande exposição no Rio de Janeiro. Então, nessa revista, só domina as notícias e reportagens sobre a exposição do Rio, sobre a triste sina do Conde de Eu, né, que falece quando justamente ia ver essa exposição. Também falam do pavilhão que a França montou, pavilhão feito pelos arquitetos Viret e Marmottan. Há uma delegação especial no setor cultural, que, além do embaixador francês que está no Rio, Alexandre Robert Conti, conta com deputados e professores, entre os quais está Georges Dumas, que criou esse groupement, essa associação de universidades. Então, ele aproveita a oportunidade para encontrar o conde de Ouro Preto, Afonso Celso de Assis Figueiredo Júnior, que é escritor e acadêmico, homem político, e lança as bases de um instituto franco-brasileiro da alta cultura, ligado à Universidade do Rio, e que vai ser inaugurada em julho de 1923. Em 22 ainda, a Academia Brasileira de Letras elege membros correspondentes estrangeiros, Ernest Martinez, o criador da revista, e Georges Dumas, né, dessa associação. O professor Le Gentil, que está dando as aulas de português na Sorbonne, em 1921, escrevera um artigo sobre Castro Alves para os 50 anos da sua morte. E esse artigo é publicado na Revista da América Latina de março de 22. E esse artigo teve uma grande repercussão no Brasil. Bom, no final do artigo, reclamava que a Cachoeira de Paulo Afonso
tivesse, ao lado da cabana do pai Tomás, o lugar que lhe competia na literatura universal. E Afrânio Peixoto, baiano, médico, legista, escritor e acadêmico desde 1911, ficou entusiasmado. Bom, com Castro Alves era normal. Perguntou ao Groupement se não se poderia juntar a um curso de português e de literatura portuguesa da Sorbonne, um curso de estudos brasileiros. Martinonge e Dumas adoraram a ideia, que também foi colocada em deliberação no Conselho da Universidade de Paris, e houve a criação de um curso de literatura brasileira, mas que vai ser inaugurado só em 23. Agora, a Academia Brasileira de Letras, a pedido de Afrânio Peixoto, Afrânio será o presidente da academia em 23, né, põe à disposição do Groupement a verba necessária para a manutenção dessa cátedra de literatura brasileira na Sorbonne, né? E o pavilhão oficial da exposição, que a França tinha construído no Rio, era a réplica do Petit Trianon de Versailles. É inaugurado em 12 de setembro de 22, e depois das festividades, em 23, ele é doado à Academia Brasileira de Letras, graças a Afrânio Peixoto e ao embaixador Conte, né? Então, também participa, que vai se tornar sede da Academia Brasileira de Letras, né, ainda hoje. E quando a inauguração desse curso de literatura brasileira, 19 de fevereiro de 23, bom, o embaixador brasileiro, Souza Dantas, acha e diz que esses ensaios críticos vão permitir que o público francês tenha uma ideia justa do nascimento, da evolução e da originalidade das letras brasileiras. O programa do ano era o indianismo e a literatura romântica. Então, qual é a literatura que se estuda e que se traduz, né? Porque uma tradução é necessária, já que a língua portuguesa está começando a ser estudada. Então, segundo Manuel Gaisto, que é um dos tradutores que escreve na revista, o público leitor aprecia, sobretudo, a natureza tropical, os efeitos do pitoresco, mesclados às emoções dos espetáculos grandiosos do deserto. Ele acrescenta, olha, luta, natureza, pitoresco, primitivo são as palavras-chave da representação do Brasil, sugeridas pelas traduções das obras literárias. Bom, Oswald de Andrade, que estava em Paris, em 23, com a Tarsila, bom, já tinha travado amizade, conhecimento com Valéry Larbaud, com Supervielle, com todas as pessoas que estavam em Paris na época, que representavam as vanguardas, e ele verifica que, então, a literatura da Semana de Arte Moderna não é bem o tipo de literatura que os franceses estavam esperando. E compreende-se a carta que ele manda a Monteiro Lobato em 10 de março de 23, carta que eu vou citar só alguns trechos. Bom, Monteiro Lobato era amigo dele e tinha editado Os Condenados, em 22. Né? Bom, então ele diz: estou desmoralizadíssimo
percebendo que a verdadeira literatura francesa está mais com o Lobato dos europeus do que com esses impagáveis Andrades, Mários e Oswaldes. Dispus-me a fazer propaganda de tua obra. Sans blague, Lobato, estou desarmado. Travei relações ótimas no grande meio literário, Romain Rolland, Larbaud. E há, sincero cabutino, um interesse insistido em nos conhecer. Não trouxe um só livro meu, nem teu, nem dos outros companheiros de atualidade, possivelmente francesa. Mande-me, pois, podes pôr na minha conta, editor usurário, 4 ou 5 volumes de Europeus, Cidades Mortas, Onda Verde, etc. E, sobretudo, a Revista do Brasil, de que sou um representante sem poderes. De fato, não sei como hei de propagar aqui a fase iniciada em janeiro. Então, e como vai propagá-la? Vai ser em 11 de maio desse mesmo ano, porque o professor Le Gentil o acolhe no Anfiteatro Turgot, onde dava as aulas de literatura brasileira, e Oswald de Andrade pronuncia a famosa conferência, que a Valnice citou, L'effort intellectuel du Brésil contemporain. Então, pela primeira vez, ouve-se falar em Semana de Arte Moderna. Ele cita todos os participantes do movimento, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Menotti Del Picchia, Ronaldo de Carvalho, Guilherme de Almeida, evoca as artes, Brecht, Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Tarsila, Villa-Lobos, etc., diz, jamais a gente se sentiu tão bem no ambiente de Paris, na aproximação sugestiva do tambor negro e do canto do índio. Essas formas étnicas estão em plena modernidade. Bom, entre os presentes, dizem que estavam Paul Morand, Jules Romain, Nicolas Baudouin, etc. E, nesse mesmo ano de 23, em dezembro, no número de dezembro da revista, Sérgio Millet assina um longo artigo que é uma espécie de complemento da conferência de Oswaldo, que se chama La Poésie Moderne au Brésil. Mostra como, em torno da revista Claxon, se reuniram os melhores talentos da geração. Ele traduz poemas de Guilherme de Almeida, de Ronaldo de Carvalho, de Oswald, de Luiz Aranha, de Tácito de Almeida, Menotti Del Picchia, Couto de Barros, e de Mário de Andrade, a famosa Máquina de Escrever. E Oswald de Andrade oferece um exemplar de Os Condenados para o professor Le Gentil, que está no acervo da Biblioteca de Português da Sorbonne, e o Oswald de Andrade colocou ao senhor Georges Le Gentil, mestre da minha literatura, a quem tanto deve o Brasil. E em agosto de 25, Le Gentil publica na revista uma resenha de Os Condenados. É uma resenha interessante, que mostra que ele leu Menotti Del Picchia, que ele leu Pauliceia Desvairada, de Mário de Andrade, e declara que o romance de Oswald tem sua plena significação quando se aproxima das audaciosas tendências de Mário de Andrade e Menotti Del Picchia. Então, na poesia, romper com a técnica parnasiana simbolista, e na prosa, libertar-se do pitoresco, trocar as longas descrições e as lentas e progressivas análises pela fulguração das imagens, o ritmo cinematográfico de uma vida intensa e trepidante americana. Em 25, Oswald publica para o Brasil o livro na livraria São Pareil, o Sandra, que é amigo de Oswald, também publica junto Feuille de Route. Então, tanto a Feuille de Route como o Pau Brasil são ilustrados por Tarsila do Amaral.
então, esse livro é publicado para o Brasil em português e, evidentemente, ele não será distribuído na França. Vamos ter que esperar 2010 para ter a tradução de Pau-Brasil. Bom, então, do ponto de vista do romance, só há nesses 11 anos de revista da América Latina, só há um artigo interessante de Manuel Gaisto e uma resenha sobre amar verbo intransitivo. E ele conclui o artigo dizendo que, se muitas vezes censuraram as literaturas sul-americanas por ser pálidos reflexos das modas ocidentais, dessa vez atingiram a preciosidade, a intransitiva, discreta, sorridente, a precocidade intransitiva, discreta e sorridente. Um outro tradutor que aparece muito, que é um grande intermediário das literaturas portuguesas e brasileiras nessa revista, é o Jean Durieux. Jean Durieux era amigo de Valéry Larbaud, e Valéry Larbaud aconselhou a entrar em contato com Oswald de Andrade, o que ele fez. Durieux recebeu de Oswald de Andrade um livro de Manuel Bandeira, mas Durieux achou melhor traduzir Maria Eugênia Celso, né, o Vicentinho, do que os poemas de Manuel Bandeira. Bom, Valéry Larbaud também diz a Durieux que ele deveria escrever para Mário de Andrade, deveria ler as coisas modernistas. Então, Durieux escreve, mas parece que nunca teve resposta. Então, vê-se que até os anos 30, bom, há pouca recepção dessa literatura modernista, bom, o que é muito diferente no caso da arte. A arte, evidentemente, é diferente, sempre há os salões, salão de outono, os diversos salões em Paris, então Brecht já é conhecido, Tarsila, então, nem se fala. Só para lembrar, em 1924, houve a primeira exposição de arte americana, da América Latina, no Museu Galliera. E tanto ela como a Anita Malfatti são realmente duas pintoras que são muito elogiadas. Bom, há concertos com Villa-Lobos, bom, e Tarsila faz uma exposição em 26, dessa vez uma exposição privada, na Galeria Percier, né? E ela revela toda a sua originalidade e é muito elogiada. Foi nesse período, em 24, que ela começa a pintar a Cuca que ela vai doar à França, né? Ao Estado francês, e que ela vai doar em 26, e esse quadro está hoje no Museu de Grenoble, né? Mas é o único quadro de Tarsila que a França tem. Então, depois desses anos 30, esvai-se o modernismo, quase desaparece. Vamos ter que esperar a década de 70 para que as pessoas se interessem de novo ao modernismo. Só vou dizer que há duas pessoas importantíssimas, são tradutores, Jacques Thiriot e, recente, Antoine Charrer. Então, por que aconteceu nos anos 70? É a publicação da tradução de Macunaíma, feita por Jacques Thiriot. Bom, Macunaíma, ele tinha essa tradução pronta já em 75, mas nenhum editor estava querendo. Foi só o Gérard de Cortans que colocou na Flammarion, na coleção que ele dirigia,
que se chama barroco, né? Então, tem muito a ver com a ideia que eles tinham do modernismo. Bom, também é a época em que sai o filme, né? Que ajuda as pessoas a se interessar pela obra, porque o filme, em junho de 70, está na França. Bom, e a outra coisa importante nessa década de 70 é a publicação de um número especial da revista Europa, em 79, o número dedicado inteiramente ao modernismo brasileiro, apresentado e organizado por Pierre Rivas. Ele convoca todos os grandes nomes da literatura brasileira e do modernismo, artigos de Telê, de José Aderaldo Castelo, de Wilson Martins, Mário da Silva Brito, Gilberto Mendonça Teles, bom, e muitos outros, e há uma série de traduções nessa revista, traduções feitas por Jacques Thériault do Manifesto da Poesia para o Brasil, do Manifesto Antropófago, trechos de Memórias Sentimentais de João Miramar, alguns poemas de Oswald de Andrade, traduzidos por Pierre Furter e a colaboração de Harold de Campos, e também Sérgio Fauchereau traduz poemas de Manuel Bandeira, Mário de Andrade, Oswald, Jorge de Lima. Bom, e depois vai haver vários eventos em função dos aniversários das datas. O ano da França, do Brasil na França, né, em 2005, vai fazer com que haja uma série de elementos. Por exemplo, já há um salão na Maison de l'Amérique Latine, há uma exposição sobre Tarsila, que começa em 2004, que vai de 2005 a dezembro de 2005 a fevereiro de 2006, se não me engano, né, onde mostra mais de 40 obras, junto com documentos e com quadros que foram quadros dos mestres de Tarsila. Então, ao lado do quadro que se inspirava bastante, vem o Fernand Léger, o Albert Glaise, o André Lhote. Então, foi uma exposição riquíssima. Também, um pouco mais tarde, em 2016, no Musée Pompidou, né, no Beaubourg, houve uma exposição dossiê de Oswald de Andrade, Passeur anthropophage, que durou de janeiro a agosto de 2016. Enfim, há vários elementos, muito mais, que mostram que há um interesse pela literatura modernista e pelos modernistas. Vou parar nisso, então. Obrigada. Muito bem. Somos nós que agradecemos, Jaqueline, desde já agradeço a participação sua, bem como, claro, das outras colegas, como já falei, e agora que nós temos já algumas perguntas encaminhadas, eu só queria subverter um pouquinho a ordem e começar por uma pergunta que chegou diretamente para Jaqueline, porque ela ainda continua com a palavra. Então, gostaria de transmitir esta pergunta que nos foi enviada por e-mail, Jaqueline, porque ela é bem específica para você. Diz o seguinte: quer dizer que os 3 dias de exposição da Semana de Arte Moderna não teve repercussão no ano de 1922? Em que período a Semana de Arte Moderna começou a ser destaque para a comunidade internacional? Somente em 1923
com o início dos estudos brasileiros em Paris, chamando o moderno Brasil. Quem faz a pergunta é Giana Carvalheira. Não, foi um ano depois, né? Em 1923, né? Quando foi o Oswald de Andrade, né? Que falou primeiro Tá. nessa conferência, que vai ser publicada, aliás, em dezembro de 23 também, na Revista do Brasil, né, do Monteiro Lobato, criação do Monteiro Lobato. Então, ela é publicada lá também. Foi a partir desse momento, né, que as pessoas tiveram realmente conhecimento do que aconteceu, porque tudo isso também, bom, a França fica longe, né? Os meios de transporte na época não eram o que são hoje, né? E era a capital, né? Que atraía mais, né? Bom, e era o século, bom, era o ano do centenário da independência, 22. Então, isso acabou ofuscando completamente, né, o que acontecia em São Paulo. Se a semana tivesse sido feita no Rio de Janeiro, aí mudava tudo, né? Falavam na hora, mas São Paulo não. Muito bem. Eu gostaria, então, de agora encaminhar uma pergunta feita pelo colega Eduardo Moretim, uma pergunta para ser respondida pelas 3 colegas. Então, eu gostaria de colocar mais ou menos nessa ordem. Começamos com a resposta da professora Paunice, passamos para a Telê e, finalmente, com a resposta da professora Jaqueline. O professor Moretim diz o seguinte: gostaria de, em primeiro lugar, parabenizar as palestrantes e a mesa. As falas situam, dentre outros aspectos, a importância tanto dos acervos, como do IEB, quanto da pesquisa e projetos editoriais, como mencionado por Telê Ancona Lopes. Agora vem a pergunta: quais são as perspectivas hoje sobre os estudos do modernismo? Quais seriam os assuntos a serem pesquisados? Valnice? Abre o microfone, por favor. No momento em que você começa a pensar no que poderia ainda ser feito como estudo de modernismo, é só olhar para os livros que estão saindo esta semana para ver que tem coisa nova para ser feita ainda. Olha, saiu um livro sobre o livro do Rudá K. Andrade, Rudazinho, filho do Rudá, e da Patrícia, neto da Pagu, com o Oswaldo. Ele fez um livro sobre gastronomia, quer dizer, sobre antropofagia como devoração de comida mesmo. O que o Oswaldo gostava de comer? Receitas de pratos prediletos do Oswaldo, e reminiscências e entrevistas, depois interessantíssimo. Aliás, muito bem editado, um livro grande, com a capa cartonada, cheio de ilustrações de receitas. Alguém tinha pensado em fazer isso? Não. Agora saiu essa semana. Outro que saiu essa semana e que me surpreendeu também, já li, fui correndo comprar e ler esse e mais esse que eu vou mencionar. A moda, na Semana de Arte Moderna, a moda dos modernistas. Então, a autora vai pesquisar, vai para a França pesquisar as contas e os desenhos do Jean Patou e do Poiret, porque os dois vestiram abundantemente a Tarsila. Tarsila tinha 20 vestidos, todos caríssimos, feitos pelo Poiret, por exemplo, e não sei quantos outros de Jean Patou, inclusive a famosa capa vermelha com a gola levantada, em que ela fez seu próprio autorretrato. O mais famoso autorretrato dela é esse. Bom, então eu responderia o seguinte: se só numa semana apareceram 2
assuntos virgens, né? 2 livros sobre assuntos até hoje não explorados, imagino que ainda tem por aí. É só. Tá, ok. Muito obrigada. Então, passo a resposta para a Telê, repetindo quais são as perspectivas hoje sobre os estudos do modernismo e quais seriam os assuntos a serem pesquisados, Telê? Olha, eu penso que a correspondência do Mário de Andrade tem trazido pontos novos, tem desfeito ilusões, desfeito projeções sobre o modernismo, trazendo a verdade, de fato, do que aconteceu. E outro aspecto muito bonito da exploração do modernismo está nas artes plásticas, que nasceu com Pedro Nava interpretando, recriando Macunaíma, foi para o Caribé, depois foi para o Arlindo Daiber, que são uma recriação excelente para Rita Loureiro, e atualmente o Macunaíma na recriação maravilhosa do Jair Esmel. Realmente altíssimo, moderno, não apenas modernista, que capta o nosso modernismo e o levanta. Eu acho que por aí, as cartas e também nos inéditos de crônicas, livros que não foram publicados pelos autores. Eu penso nesse viés da correspondência, que a correspondência do Sérgio Milliet com o Mário de Andrade, trabalhado, aliás, do Sérgio Milliet para o Mário de Andrade, não existe a recíproca. O trabalho da Regina Salgado, que está em fase de que está para ser terminado, trará muitos elementos novos e uma exploração importante do ideário dos modernistas. Tem muita coisa. Muito obrigada. Jaqueline, por favor. Olha, então, no caso da França, para abrir o leque, realmente precisa de obras em francês, né, traduzidas. E é o que está acontecendo agora. Eu citei, com Jacques Thériault, citei Antoine Charrère. Antoine Charrère é um tradutor engraçado, que poderíamos chamar de tradutor dos modernistas. Bom, ele traduziu para o Brasil, né? Oswald de Andrade. Traduziu Parque Industrial, Patrícia Galvão. Traduziu Autobiografia Precoce, da Patrícia Galvão também. Traduziu, foi lançado agora, no final do ano passado, Brás, Bexiga e Barra Funda, de Antônio de Alcântara Machado. Também os Poemas Modernistas, de Sérgio Millet, né? De Luiz Aranha, Coquetéis. Bom, também de Alcântara Machado, Patebebe. E, atualmente, ele tem em preparação, acho que Paulo Prado, né, Retrato do Brasil. Mas não é uma simples tradução. Para cada livro, é um dossiê inteiro. Então, há muitas anotações, há uma contextualização, há pistas assim na ótica da literatura comparada,
com o que acontece no mundo, com outros autores. Então, são livros valiosíssimos, né? E, atualmente, as teses universitárias defendidas, muitas são em comparada. Há uma que não foi defendida ainda, que é uma cotutela entre Florianópolis e Rennes, que é em função dos olhares cruzados, né, e a troca de influências artísticas a respeito, e estão usando o Manifesto Antropófago, de Oswald de Andrade. Bom, então há uma série ou então no teatro, há muita assim, tentativa em literatura comparada. Eu acho que, de novo, era isso que estava faltando na França, né? As traduções, porque se fica restrito ao mundo de fala assim, lusitana, vamos dizer, não dá, né? Então, agora já tem um grande leque para os futuros trabalhos. Que ótimo. Bom, nós temos mais algumas perguntas aqui, inclusive mais uma. Pois não, por favor, Valnice, por gentileza. É o seguinte, Jacqueline, nós estamos publicando no Brasil o Antônio Charret traduzido. Não é interessante a ideia? Quer dizer, ele traduz lá na França para o francês os nossos modernistas. E nós estamos traduzindo os trabalhos dele aqui. Me pediram para fazer uma resenha, eu fiz e foi publicada, de uma nova edição do Parque Industrial, da Patrícia Galvão, que saiu editado em Pernambuco, por aquele pessoal lá do Diário de Pernambuco, que faz coisas muito interessantes. E eles escolheram o trabalho do Antoine Charret sobre Parque Industrial para figurar como prefácio do livro. É uma coisa formidável, né? Porque é muito bom, é um estudo e tanto. Então, e traduzido do francês para o português, destraduzido, retraduzido. É interessante esse trânsito, né? Porque vai e volta. Se torna a viagem, né? Ninguém esperava, né? É muito, muito interessante. Quem sabe vai render frutos ainda, né? É verdade. Bom, apesar da gente ter também mais uma pergunta do Moretim, como temos várias outras, eu vou privilegiar agora uma segunda pergunta que nos chega através de perguntas e respostas. Diz a seguinte, tanto para a professora Valnice quanto para a professora Telê. Quais as principais memórias que vocês têm do começo do projeto no acervo de Mário de Andrade? O que vocês viram nas aulas do Antônio Cândido que foi avassalador para despertar o interesse como pesquisadoras? E o que de mais avassalador viram no acervo de Mário antes de ir para o IEB? Pergunta para a Telê, né? Trabalhou lá. Para a Telê e para a Valnice. Mas podemos conversar. Podemos começar pela... Você primeiro. Telê, por favor. Olha, o Mário de Andrade, o acervo do Mário de Andrade nos surpreendia a cada passo, assim como a própria casa da Lopes Chaves, em que nós cruzávamos com quadros da Tarsila, do Portinari, com a imaginária religiosa, com os móveis traçados pelo Mário de Andrade, com base no mobiliário alemão de vanguarda, tudo isso. Agora, o que, de fato, eu posso dizer por mim, me seduziu foi o contato direto com as vanguardas. Ter em mãos os 7 manifestos do dadaísmo, a revista L'Esprit Nouveau, coberta de anotações marginais, a poesia, a prosa das vanguardas, tudo isso, a revista
Deutschkunst und Decoração do expressionismo, ligada também ao expressionismo alemão, que foi uma das cabeceiras, uma das fontes principais do Mário de Andrade na revista Deutschkunst und Decoração. O Mário de Andrade dialogou com a literatura, com a pintura, com a fotografia, com os móveis, com o que era chamado de Frauenarbeit, que eram os trabalhos manuais altamente modernos. Ele tirou da Deutsche Post, ele tirou o monograma moderno, e era realmente a liberdade que se tinha para se sentar naquela escrivaninha dele e ler os modernos da França, ver os contatos do Mário com o primitivismo e ir absorvendo aquilo tudo de uma forma, eu nem consideraria avassaladora, eu consideraria um alvoroço constante que nos fazia procurar ler, aprender, nos atrapalhar muitas vezes com o que estávamos fazendo. Isso foi realmente um aprendizado do modernismo diretamente nas fontes do mundo. Flávia, posso te pedir para ler a pergunta de novo? Porque eu fiquei ouvindo a tele e esqueci. Pode ser? Por favor. Não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Me escuta agora? Agora sim. Tá bom. Diz assim, a partir de um primeiro contato com o acervo do Mário de Andrade, o que vocês teriam visto através da aula do Antônio Cândido que foi avassalador para despertar o interesse como pesquisadoras? E o que de mais avassalador vocês teriam visto no acervo do Mário antes dele ir para o IEB? Você chegou a conhecer o acervo do Mário antes dele ir para o IEB, Valnice? Depois que foi para o IEB. Eu não, esse grupo de três, a Tele deu os nomes, era a Tele, a Maria Helena Grambetsky e a Anites Feres. Eu não estava nesse grupo. Tá bom. Mas ainda que a gente pudesse transpor a situação... Eu fui assistente do Antônio Cândido a vida inteira. Eu não sou do grupo do Mário de Andrade. Eu fui ler os trabalhos da Maria Helena, da Anites, e da Tele à medida que eles iam saindo, e foi aí que eu fui aprender mais ainda, mais do que eu já tinha aprendido com o Antônio Cândido, evidentemente, mais ainda sobre o Mário, sobre o modernismo, especialmente sobre o acervo, né? Porque os primeiros trabalhos são sobre a marginalia, né? Depois é que veio... Aí é que eu fui. Foram elas, especialmente a Tele, que foi me desasnando em modernismo. Ao longo dessas décadas todas. Aqui, em relação à explanação da Jaqueline, chegou, na verdade, mais do que uma pergunta, na verdade, só uma afirmação, falando sobre os intelectuais que foram citados, que escreveram para a América Brasileira entre 21 e 24, e ela cita Ernest Martinenque, entre outros que circulavam também, como Elísio de Carvalho, pela América Brasileira, mas ela coloca mais no sentido de uma asserção. Você teria alguma coisa para acrescentar, Jaqueline?
Não, bom, é que só no período 22, 24, Uhum. ao É longo o que ela, do... 21, 24 ela coloca. É, Mas ela não faz porque, nenhuma. então, a revista começa, desculpe, em janeiro, 1º de janeiro de 22. Bom, Sim. é para a América Latina inteira. Então, bom, Ernest Martinoch era hispanista. Então, ele escreve sobre, bom, tem muita coisa sobre Argentina, sobre todos os países, México, né? E sobre o Brasil, nos primeiros números, tem relativamente poucos ensaios. Só começa com, bom, uma tradução do Le Gentil, a Vingança da Peroba, por exemplo, né, que ele traduzia o Monteiro Lobato, mas, se não, eu acho que é isso, né? E que a revista corresponde a um certo molde, é sempre assim, constituído da mesma maneira, a ensaios e a uma série de páginas dedicadas a notícias, a vida na América, a vida na França, na Europa. Então, as notícias podem ser trocadas, mas dá para fazer um depoimento do que tudo que acontece, do ponto de vista político e do ponto de vista literário. Ok. Bom, eu tenho ainda pelo menos mais 2 perguntas que chegaram pelo e-mail, e eu gostaria de colocá-las, porque também se dirigem às 3 apresentadoras, e depois nós estaremos perto do horário de terminar. Eu gostaria, então, de primeiro passar essa pergunta da professora Rosimeire Conceição dos Santos, e ela diz o seguinte: gostaria de agradecer a todas as palestrantes pelo conhecimento compartilhado conosco esta manhã. Gostaria de saber, por favor, como elas veem nos dias de hoje a recepção no Brasil e no exterior da Semana de Arte Moderna de 2022. No contexto atual, essas experiências intelectuais continuam a ser respeitadas ou são descaracterizadas como tantos valores culturais e intelectuais que vêm sendo perdidos? Vou repetir as perguntas. Como vocês veem nos dias de hoje a recepção no Brasil e no exterior da Semana de Arte Moderna de 2022? No contexto atual, essas experiências intelectuais continuam a ser respeitadas ou são descaracterizadas como tantos valores culturais e intelectuais que vêm sendo perdidos? Vamos começar ao contrário. A Jaqueline responde, passamos para a Valnice e depois para a Telê. Valnice, você vê repercussão disso na França? É para a Jacqueline, né, a pergunta. Começa pela Jacqueline. Isso, pode ser pela Jaqueline. Não foi isso que você definiu? Isso mesmo, isso mesmo. Então? Jaqueline? Sim, então, olha, o que eu vejo, o interesse pelo modernismo atualmente é só em função da publicação dessas traduções que eu indiquei agora do Antoine Charrer. Que você já tinha acabado de afirmar também na sua explanação. Okay. Porque sem essas traduções, acho que não haveria. Ok. Valnice? Penso que a Jacqueline tem razão, porque não, vamos dizer assim, eu costumo dizer que o português é uma língua travada, não é? Como o húngaro, por exemplo, ou coisa assim. Os padres, os missionários que vieram aqui nos primeiros anos da colônia, como Anchieta, Nóbrega, etc., eles diziam que no Brasil havia uma língua geral, né, que era o tupi. Era uma coiné, era uma língua de passe, o tupi, na realidade. E existiam línguas
travadas, que ficavam num pequeno território. O português do brasileiro não fica num pequeno território, mas é como se ficasse, porque é uma língua que, se você não traduzir, a sua literatura jamais será conhecida, porque não é prioridade para ninguém estudar português, com raras exceções, mundo afora, como a Jaqueline bem sabe. Agora, isso, ainda a tradução, como para o húngaro, por exemplo, é fundamental. Se não tem tradução, não tem possibilidade de desenvolvimento dos estudos a respeito. Eu assisti o grande crítico George Steiner na Universidade de Cambridge, eu estava lá num congresso e ele foi o orador que se dirigiu a nós, congressistas e tal. Ele disse, eu li Dom Casmurro, de Machado de Assis, porque está traduzido para o inglês. Se não tivesse, eu não tinha lido nada da literatura brasileira, eu só li esse, o George Steiner, agora, há poucos anos, dizendo isso, que ele não conhecia. Ele escreveu a obra inteira dele, que é uma das maiores do século XX, de crítica, sem ter lido nada de literatura brasileira, a não ser o Dom Casmurro traduzido para o inglês. Ele disse, traduzam. É muito mais importante a esta altura traduzir, disse ele, do que ficar escrevendo novos romances, livros de poesia. Tratem de traduzir, porque se vocês não traduzirem, vocês estão perdidos. Ninguém vai conhecer a literatura de vocês. Concordo com a Jaqueline em gênero, número e grau. E com o apoio de George Steiner, ainda mais. Bom, agora eu gostaria de passar, então, a palavra para a Telê, para responder essa questão, Telê. Repete o final da pergunta, por favor. Um momentinho só. Enquanto eu vou localizando o final da pergunta, eu só quero deixar lembrado para todos os participantes que nos fizeram perguntas pelo QIA ou enviaram pelo e-mail, que as perguntas que não foram respondidas agora ao vivo, elas serão respondidas posteriormente por e-mail, tá bem? Então, Telê, as perguntas são: qual você acha que é a recepção no Brasil e no exterior da Semana de Arte Moderna em 2022, né? No contexto atual, essas experiências intelectuais continuam a ser respeitadas ou são descaracterizadas como tantos valores culturais e intelectuais que vêm sendo perdidos? Olha, eu acho que a difusão de trabalhos que vieram de pesquisas, as fontes de discussões já consideradas clássicas sobre o modernismo, elas entram em contato com outros tipos de abordagem, que não significa desrespeito, significa simplesmente o chamado espírito da época, que tanto preza como se aventura em outras perspectivas. Eu acho que pesquisa é o fundamental. A pesquisa deve alicerçar as opiniões e as análises e as interpretações. Isso é um esforço de leitura, é um esforço de busca de condições, busca de bibliografia teórica e também o conhecimento do que foi 22 na imprensa, o que foi 22 no cinema, o que foi 22 na vida cultural do Brasil. Havia, por exemplo, o futurismo, que era confundido com o modernismo, determinou muitas abordagens, vamos dizer. As pessoas faziam
móveis futuristas, bordados futuristas. Uma boa parte era uma interpretação, uma apropriação legítima, bonita, e boa parte caía no kit, como hoje dito, a busca do efeito pelo efeito. Então, eu acho que discussão não é desrespeito, discussão é riqueza. Ok. Bom, eu gostaria de dizer que agora nós estamos nos encaminhando para o final, então eu vou, através de uma questão e de alguns lembretes da colega Esther Hamburger, vou fazer a última pergunta para Jaqueline e depois disso abro a palavra para a Valnice e para a Telê, caso elas queiram fazer alguma última ponderação. Diz então a colega Esther Hamburger, com alguns lembretes que eu também iria fazer. Gostaria de me juntar ao meu colega Eduardo Moretim em parabenizar a FAPESP por esse evento tão importante no debate sobre o modernismo brasileiro e que contribui para salientar a relevância da FAPESP para o desenvolvimento na área. No espírito de pensar a relevância do estudo do modernismo hoje, gostaria de perguntar a Jaqueline sobre as relações entre o modernismo brasileiro e em outros lugares, por exemplo, na América Latina. Gostaria também de lembrar e convidar a todos para as sessões da tarde das comemorações FAPESP. Então, repito o que ela coloca para a Jaqueline especificamente. No espírito de pensar a relevância do estudo do modernismo hoje, gostaria de perguntar a Jaqueline sobre as relações entre o modernismo brasileiro e em outros lugares, por exemplo, na América Latina. Jaqueline. Olha, bom, a palavra modernismo já é um problema, né? Porque existe o modernismo na América Latina, por exemplo, na Argentina, mas que não tem absolutamente nada a ver com o modernismo brasileiro. O modernismo hispânico é Rubem Darío, por exemplo, né? Então, bom, a palavra engana. Agora, entre o que eu vejo, por exemplo, nas letras espanholas, o Ramón Gómez de la Serna entra também dentro do modernismo brasileiro. Aí daria para comparar, para ver vários elementos. Ok. Valnice gostaria de falar algumas palavras antes da gente fechar? Bom, eu posso dizer que eu gostei muito da companhia, da Ilustre Companhia, do que a Ilustre Companhia foi dizendo ao longo desse tempo em que nós ficamos aqui conversando. Tá ótimo. Agradeço muito, tá muito mais uma vez, tanto da FAPESP quanto da Flávia, e lamento, aliás, que a gente não tenha enveredado para o lado da música, porque, bom, também Flávia não falou, só fez moderação. Ok, então até logo para todos, e foi realmente um prazer. Tá ótimo. Telê, por favor. Os cumprimentos também à FAPESP por essa oportunidade tão importante de trazer a discussão sobre modernismo. Muito obrigada. Muito bom. Então, reforçando o que a colega Esther Hamburger disse, e agradecendo a presença e participação de todas e todos, eu gostaria de convidá-los também para que acompanhem a programação para a celebração dos 100 anos da Semana de Arte Moderna.
Como vocês podem ver aqui, hoje às 14 horas teremos a mesa escritas, arquivos e ressignificações, e às 16h30 conferência magna Modernismo e Cinema. Amanhã, dia 17, temos essa mesa, imagens, migrações de memória, e no dia 18, finalmente, artes, criação e pesquisa. Boa tarde a todos, um bom almoço, nos encontramos daqui a pouco, às 14 horas. Obrigada mais uma vez aos colegas, quero dizer que foi uma honra enorme trabalhar com vocês em prol dessa mesa redonda. Muito obrigada.